estou na área de segurança desde 1976, quando eu me formei em engenharia de segurança, em Volta Redonda, nas primeiras turmas no Brasil. Esse curso era dado pela Fundacentro. Então, foi um curso de emergência que foi montado no Brasil em vários locais, né? No Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em vários locais do Brasil, inclusive naquela área de Volta Redonda, que eu trabalhava em Barra Mansa, que é uma cidade vizinha, e eu não era da área de segurança. Aí é que está a questão. Eu era da área de produção, era supervisor de produção. Sim. 47 anos na profissão. Então, mas Edson, eu, quando fiz o curso de engenharia de segurança, não fui trabalhar na segurança. A engenharia de segurança foi para eu ter um bom desempenho como supervisor de produção. Olha, trabalhei 4 anos na DuPont, aí tomei a decisão de sair da DuPont, que era uma empresa multinacional muito boa, e fui para a White, que é uma multinacional também americana, né? Só porque que eu aceitei o desafio? Porque era uma empresa que era praticamente zero em segurança. Sim. Não tinha muita estrutura de segurança e ia depender de mim. Então eu achei isso um desafio muito bom. Sim. E parti para esse desafio. Quando eu saí da faculdade, eu fui contratado pela Klabin, na cidade que eu nasci, em Parnaíba, no estado do Piauí. Lá no lindo delta do Parnaíba. Eu aceitei esse desafio, né? E fiquei 3 anos, depois saí, né? Aí voltei para a área de produção, né? Depois, na Monsanto as coisas não estavam tão bem assim, né? E tinha uma empresa que estava ali no auge, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que era a Vibraz, fabricava foguetes. Sim. Foguetes e mísseis, né? E eu participei de uma seleção, né? Eu falei, olha, talvez seja uma boa, né? Aí participei da seleção e fui selecionado, aí fui trabalhar no controle da qualidade. Muito grande. Pode ser que eu esteja errado, Edson, porque quando eu fui para essas empresas multinacionais, isso foi há 30, 35, anos, 40 anos, né? Pode ser que elas tenham melhorado. Mas quando eu participei de todo esse aspecto de segurança, eu vi como a minha visão de segurança que eu já tinha na DuPont, eu era muito crítico com relação à segurança nas outras empresas que eu trabalhei. Sim. A Vibraz, que é a fábrica de foguetes, que é a empresa brasileira, sim, era excepcional em termos de segurança. Por quê? Porque mexia com material explosivo, né? Então a gente tinha paióis de pólvora, de produtos fabricados, né, de foguetes já fabricados. E eu trabalhava justamente no controle de qualidade, né, desse troço todo aí. Essa bomba. Então, por que era bom lá na Vibraz? Devido ao risco. Então, todo mundo, com certeza eu fui contratado, porque eu já tinha experiência da DuPont, era um ex-funcionário da DuPont. Que o funcionário da DuPont tem esse know-how de segurança. É excepcional. Eu falei para vocês nos cursos de segurança que eu dava para vocês, que a DuPont está pelo menos 30 anos na frente das demais, né? Melhorou, mas muito pouco. Deveria ter. Agora eu posso falar com tranquilidade isso, porque, olha, pelo menos assim umas 40 empresas eu conheci de fazer consultoria. Logicamente eu não vou citar nome, por questão de ética, né? Então, mas a gente vê em muitas empresas nacionais, sabe, que o diretor, o dono e tal, né? Ele contrata, quando contrata um engenheiro de segurança, e alguns técnicos de segurança lá para atender a legislação atual, sabe? Sim. Então, tantos engenheiros, tantos técnicos e tal, né? Mas não passa disso, sabe? Ele está cumprindo a obrigação dele e ele acha que está fazendo tudo que pode, mas não é assim. Isso é que é o mal, não vou dizer que são todas as empresas nacionais, mas a maioria, diria a maioria, ainda pensa assim.
a realidade hoje que tá evoluindo, felizmente está evoluindo, para a empresa colocar a gestão de segurança no seu negócio. Ou seja, a empresa tem aqui o diretor, ele tem que ter a visão de a produção minha, a produtividade está boa, o custo está bom, o meu lucro está bom e tal, e a segurança tem que estar boa também. Um gerente de uma área tem que colocar a segurança no sistema de gestão, não tem que deixar para o engenheiro de segurança. Engenheiro, tá certo. Ok? No meu livro eu falo bem isso, né? Essas diferenças, como que é uma empresa tradicional, por isso que eu falei dos 50%, Sim. que é uma empresa tradicional, ela é isso, o técnico de segurança é esse que está lá, orientando e tal, Isso. né? É isso a função desse. As empresas tradicionais de segurança ainda buscam isso, mas não é eficaz. Entendi. Isso não garante que não aconteça acidente. Entendi. Ok? Entendi, perfeito. Então, a gestão tem que passar do gerente da área para os supervisores, tal. Eles têm que botar a gestão. O pessoal da segurança vai ser um apoio para eles. Você pensar, olha, está havendo muitos acidentes na minha área, está isso, assim, vamos fazer uma palestra, o que vocês sugerem? O engenheiro de segurança vai dizer, olha, tem um técnico bom para dar uma palestra assim, assado, sobre esse assunto, vamos botar, sabe? Ou seja, a segurança do trabalho é um apoio para a produção. O dono é o principal, o diretor. Se você for fazer, um engenheiro de segurança, você entra numa empresa, se o dono da empresa nem lhe conhece, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se ele não te chama para dizer, olha, nós queremos de você isso, a gente está cuidando disso, e você vai ser uma peça importante para nos ajudar. Sabe? Aí está certo, mas contrata e deixa lá, sabe? Coloca lá não funciona, RH, né? Não é mais isso, não é mais isso. Dentro desse contexto, Edson, de segurança total, assim, vamos dizer, da empresa, está todo mundo trabalhando né? em prol da segurança, focada na segurança, né? Aí é que você vê o que acontece quando a empresa inteira está com foco em segurança. O supervisor, o gerente da área, o gerente de logística, o gerente da manutenção, tudo. Todo mundo está ali. Consequentemente, os funcionários dessas respectivas áreas também estarão. Então, se acontecer um ato inseguro, vai ser difícil, ok? O certo era não acontecer. O que acontecia na Dupont, né, ou nas empresas atuais que estão trabalhando com o sistema de gestão dessa forma, né, integral, assim, né? Integrado em todos os aspectos, né? O que acontece? É que o gestor da pessoa lá, que cometeu um ato inseguro, é o responsável, não é o fulano que cometeu. Se o fulano cometeu, não é ele que é responsável. Então, o que tem que se mudar é o enfoque das coisas. Exato. Tá? Por que ele cometeu? Porque o gestor dele não deu o treinamento suficiente para ele. Adequado. Ele está precisando de mais treinamento, então a culpa não é dele, a culpa é do gestor. Mas a gente tem que buscar o foco, né? Onde que foi? Por que aconteceu? Né? São o caso dos 5 porquês. Né? Exato. Por que aconteceu o acidente? O funcionário não tinha treinamento suficiente. Por quê? Porque o supervisor não deu treinamento suficiente para ele. Então, o supervisor é o responsável por isso. O acidente aconteceu porque o supervisor é a causa raiz, entendeu? O supervisor não deu treinamento. Não deu treinamento. Tá? Professor, eu vou esticar um pouquinho só isso aqui, porque eu quero entrar numa outra questão, que inclusive até o professor já citou aqui. Aí, eu continuo sendo aluno, e eu estou com o meu mestre aqui na minha frente, né? E para todos que vão estar assistindo a gente, né, eu vou questionar o professor na questão, ainda falando do ato inseguro. O professor está dizendo aqui que o ato inseguro, ele não tem diretamente nada a ver com o indivíduo, tá?
Mas eu vou questionar o professor nessa questão. Numa DuPont, se acontece um ato inseguro, qual que é a classificação que a gente faz para um ato inseguro numa empresa, então, tá? Falando aqui da DuPont, mas vamos falar de qualquer outra empresa, que tem um SESMIT redondinho, trabalhando bonitinho, com treinamento periódico e tudo mais. Nesses casos ainda pode acontecer o ato inseguro. Por quê? Eu vou dizer para o professor que o ato inseguro, ele está diretamente ligado à pessoa. Porque ele pode acontecer porque a pessoa, de repente, não dormiu bem, vamos dizer assim. Ou então porque a pessoa tem algum problema, algum vício, tomou uma cachaçada na semana, no dia anterior, foi para o trabalho trabalhar no andaime e não estava preso no cinto. Tá? Então, aonde que nós colocamos o ato inseguro quando a empresa, né, consegue cumprir com as suas obrigações dentro da segurança do trabalho? É que está. Então, como você foi bem no âmago da questão, quando acontece, o funcionário teve todo o treinamento, porque os gestores deram o treinamento, sim, tudo, sim, né? Espera-se que não tenha, mas quando acontece, ninguém vai sacrificar o funcionário. Vamos conversar com ele, tem a investigação do acidente, aí vai ver por que aconteceu. A primeira pergunta que se faz, uma das perguntas que se faz é: você dormiu bem? Você está com algum problema? Tem um problema de dívida? Porque um determinado tipo de mão de obra, né? Mão de obra operacional, tem muito isso. O cara tem um débito, tá devendo. O cara ou se está se separando da esposa, alguma coisa assim, né? Professor, eu estou correto em dizer que quando a gente fala de doenças ocupacionais, essas doenças elas podem estar ligadas diretamente à profissão que o indivíduo tem, né? De repente ele está numa área em que provoca lá uma LER, ou até mesmo um burnout, né? Que tem muito a ver com o assunto que a gente sempre trata aqui. E aí o ato inseguro ele pode acontecer em decorrência disso. Como o professor falou, que a segurança do trabalho ela está muito ligada, e quando a gente fala do indivíduo, tá? Se, por exemplo, a pessoa tem os seus problemas pessoais e ela está com LER, por exemplo, e ela sabe que se ela falar isso, a empresa vai afastar ela. E aí ela se expõe ao risco, né? Então, obviamente que o assunto aqui de doenças ocupacionais do livro não é diretamente esse, né? Não. Mas eu quero colocar essa situação para o professor, para a gente poder abrir um parênteses aí, tá? O que o professor me fala? É assim, doenças ocupacionais é decorrente do ambiente. Do ambiente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem corriqueiro, né? É um setor, metalurgia, por exemplo, né, que tem muitas máquinas barulhentas, né, muita prensa e tal, né? Então, um barulho acima de 90 decibéis, né? Aí dá até mais, tem máquina que dá até mais de 100 decibéis. Né? Então, o ambiente ali é barulhento. Então, nós da segurança do trabalho, o pessoal que faz a gestão da segurança, o que faz? Tem duas coisas, é você trabalhar na fonte, né? Cortar o ruído, diminuir o ruído da fonte, né? Quer dizer, enclausuramento ou comprar máquinas que sejam menos barulhentas. Isso é um investimento, né? Então a empresa pode fazer isso e deve. Onde que o funcionário está nesse contexto? É quando, antes de você fazer isso, cortar o barulho para um nível abaixo de 80, né? O que se coloca lá? O EPI. Sim. O EPI é o último caso quando o EPC não resolve, né? Tá, você sabe disso, né? Então dá o EPI, né? Então o funcionário entra nessa história, é um que não gosta de usar, que só usa quando o técnico de segurança está próximo, ou o gestor dele tá chegando, aí ele põe, tá? Sim. Aí sim, aí ele entra no contexto. Se ele não usa o protetor auricular, ele vai ter realmente vai ter uma doença ocupacional, que é perda auditiva. Okay? E daí, então, se o cara está com a doença ocupacional e não quer relatar isso na empresa, que acontece muito, né? Ele sabe que ele tem que trabalhar, ele precisa produzir, precisa ganhar o dinheiro, ele não quer ficar afastado, coisa parecida, ele acaba se expondo, né, a situações de acidente de trabalho.
Em que frente, professor? Bom, a gente já falou aqui do envolvimento e comprometimento dos gestores, que é uma coisa que é fundamental, que é hoje a nova, vamos dizer assim, plataforma de segurança do trabalho, né? Não deixar a coisa só para o técnico. Toda a empresa, todos os gestores, todos os gerentes precisam se envolver nessa questão. Tem que, no mínimo, ter o conhecimento para poder saber exatamente o que fazer. Quando eu fiz a minha formação, o meu TCC foi sobre CIPA, né? E esse é um assunto que o professor trata bem ali no livro. Aí eu vou pedir para o professor fazer algumas colocações sobre CIPA de 40 anos atrás e a CIPA de hoje em dia. Professor, fala para nós a respeito disso aí. Infelizmente, não mudou muito. Mudou muito pouco, não mudou muito. Continua-se elegendo o CIPA e querendo que a CIPA opere milagre, né? Tá certo, é verdade. Ok? Então é o seguinte, qual é o contexto de uma CIPA numa empresa organizada, numa empresa que já tem segurança? Sim. O contexto, ela tem que trabalhar no sentido de ajudar a combater os acidentes e deixar o ambiente de trabalho mais saudável. Mais saudável. Né? Logicamente, quando a gente fala num sistema atual de segurança mais moderno, que está vindo, né, desde Dupont, com as empresas que compraram o programa Dupont, etc., né, o que acontece? Essas empresas já estão com a CIPA mais ou menos organizadinha, assim, sabendo o que se quer na CIPA. Sim, sim. Né? Numa CIPA tradicional, que eu chamo tradicional aí no meu livro, o que acontece com a CIPA tradicional? Eu vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro para todo mundo entender. O cipeiro é eleito, né? Muitas vezes, isso é muito discutido e tal, né? Que muitos cipeiros, alguns cipeiros vão já visando não se demitir. Eu tenho 2 anos de estabilidade. Né? Eles pensam muito nisso. Pensam muito nisso, né? Aí ele vai lá para a CIPA, para mostrar serviço, né, para o chefe dele, ele faz o seguinte, né? Mas isso acontece muito. Ele fica, durante o trabalho dele, né, ele anota, fulano está assim, ele não faz nada. Ele só vai ficar anotando. Ele só anota, né? Ele só anota. Aí no final do mês, no dia da reunião da CIPA, ele vai lá, tira o papelzinho do bolso dele, aí fala, eu queria falar. Eu vi, então, 10 funcionários estavam sem cinto, estavam sem óculos de segurança na minha área. Eu vi 3 vezes um funcionário trabalhando em altura acima de 2 metros sem o cinto de segurança. Eu vi isso assim, fulano sem óculos, assim, não sei o que e tal. O presidente da CIPA, numa CIPA tradicional, não faz essa pergunta que eu faria. Né? Se fosse eu, faria assim, aí, o que você fez? Exato. O que você fez? Não, mas o que você fez? Não, você é cipeiro ou não é? Sabe? Mas isso, Edson, olha, isso marca bem a diferença entre uma empresa tradicional e uma empresa que já está evoluindo. Que é moderno. Na verdade, a gente volta na questão, né, professor, do envolvimento, né? Porque se você é um cipeiro que se envolve, você não vai anotar quem estava, quem não estava. Você vai simplesmente tomar uma atitude. Tomar atitude. Exatamente. E esse programa, o bom desse programa da Dupont, né, é que a gente aprende como é que você aborda uma pessoa que está sem óculos de segurança. Lembra que a gente fez essa simulação? conversar com a educação e falar, olha, Edson, você não esqueceu alguma coisa? Não, você está sem óculos. Diga, professor, isso que o senhor está falando é um trabalho de uma CIPA atuante, né? Que é identificar os locais, colocar a comunicação visual, né, para os funcionários sobre os EPIs, sobre áreas de segurança, sobre tudo, né? Edson, uma empresa tradicional, que a CIPA não é atuante, por quê? Porque o presidente é lá nomeado pelo diretor da fábrica, é a função dele, o gerente da fábrica, nomear.
os representantes do empregador, o presidente e o presidente da CIB. Isso. Aí o cara já fica chateado porque eu não tenho tempo, tá? Ele está tão acostumado com o trabalho de ter no sistema de gestão dele apenas produção, curso, qualidade. E ele não coloca segurança. Segurança tem que estar, é um dos itens que ele tem que aparecer. Tem que aparecer, que ele tem que prestar conta. Planejamento da empresa, né? De cada gestor. Cada gestor tem que ter a segurança. Sim. Eu vou mudar só um pouquinho de assunto aqui agora e vamos falar de coisas recorrentes, tá? Coisas que no âmbito geral até a gente já comentou aqui, tá? Eu quero fazer uma denúncia aqui, também não vou falar o nome da empresa por uma questão de ética, mas, por exemplo, se você abrir hoje os sites, as empresas de notícia aí de vaga de trabalho, tem muita gente procurando um técnico de segurança. E se você fizer uma análise, essas empresas que estão hoje procurando técnico de segurança estavam no mês passado procurando técnico de segurança. E se fizer uma análise mais profunda ainda, 3 meses atrás também estavam procurando técnico de segurança. Se for mais fundo ainda, 5 meses atrás estavam procurando técnico de segurança. Eu tenho certeza que o professor vê isso, né? Você vai numa empresa prestar uma consultoria, aí o professor pergunta, mas tem técnico aqui? Não tem. Ou se tem, acabou de entrar. Ou se tem, faz 2 meses que ele está ali na empresa. Professor, eu bato muito na tecla que a experiência ela é muito importante. Extremamente importante. Extremamente importante. E aí nós vamos entrar num outro assunto que a gente não vai tocar aqui agora. Mas por que eu quero dizer isso? O que adianta você contratar uma pessoa e 2 meses depois mandar ela embora? Qual que é a lógica de você contratar, gastar com mídia, gastar com treinamento, para colocar uma pessoa dentro da empresa para 2 meses depois você mandar ela embora? Eu não consigo entender, e obviamente que eu vejo isso nas empresas nacionais, tá? Não consigo entender aonde é que está a ideia. E aí nós vamos falar um pouco de experiência, o professor tem cacife para falar disso. Por que uma empresa faz isso? Contrata uma pessoa e 2 meses depois manda ela embora. Eu vou falar de uma empresa, não vou dizer o nome da empresa, mas vou falar o produto dela, tá? Sem brincadeira, eu faço questão de dizer isso aqui. A empresa fabrica antena aqui em Curitiba. O professor já deve até saber qual é. Cada 3 meses, se você entrar nos sites, eles estão pedindo técnico de segurança lá. E eu tive a capacidade de uma vez falar com o RH e perguntar para o RH por que não para técnico de segurança dentro da empresa. Eu perguntei por que eles estão pedindo técnico de segurança a cada 2, 3 meses. Eu estava, obviamente, procurando vaga, né? E aí eu perguntei. Ela não soube me responder. Eu tenho outro candidato. Então, professor, me fale sobre isso, meu amigo, o senhor que tem bastante experiência aí. É falta de foco, a empresa não tem... O que eles querem da segurança? O que eles querem do profissional de segurança? Então, o profissional de segurança chegou lá, foi contratado, mas não sabe o que é para fazer, qual é o foco. Aí ou o cara sai porque não aguenta. Não aguenta. Não vai fazer o trabalho para o qual ele... Foi treinado ou então ele não fez o que a diretoria imaginava, né? Desculpa, imaginava uma coisa que... mas não falou para ele, tá? Não falou, nós queremos que você faça isso, né? Então é falta de foco, né? Esse é um sistema tradicionalíssimo. É o que está rodando no mercado hoje, ainda, né? Infelizmente ainda tem. Então, como eu estava dizendo, ou a empresa, ela tem 2 problemas. Ou ela só quer o técnico para cumprir com a legislação, ou ela realmente está tendo algum problema. Agora, se ela realmente está tendo algum problema, por que contratar a pessoa 2 meses depois mandar ela embora? O que eu imagino, e conversando com alguns colegas também aconteceu isso. Eles simplesmente diziam, a gente não consegue fazer segurança no trabalho, a gente não consegue fazer o trabalho para o qual a gente foi contratado. Ou seja, querem que a gente vá para a empresa para ficar no RH, né, dando pito em alguém, entregando EPI, né, essas coisas assim que são, que o professor fala, o tradicionalismo, que obviamente não funciona mais. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ter muita gente afastada dos trabalhos. Só para complementar esse raciocínio, tem uma ex-aluna minha lá da faculdade.
que um dia foi trabalhar numa empresa lá na SIC, né? Sim. Né? Aí ela me ligou, São Francisco, eu tive um problema aqui seríssimo, né? Eu não sei que o pessoal, eu acho que eu vou ser demitida, sabe? Mas por quê? O que foi que houve, menina? Ela falou assim, olha, eu vi que uma área lá era muito barulhenta, eu medi, tinha um decibelímetro, eu media, sim. A gente fez as medições, estava muito acima do que a norma fala, né? E então eu fiz um relatório, entreguei para a minha chefe, que é gerente de RH. Aí o chefe pegou, leu e tal, né? Aí falou assim, olha, não vamos gastar isso com esse... É muito caro gastar com protetor auricular. Não vamos fazer. Aí a menina falou assim, tudo bem, então eu não coloco meu cargo à disposição. Não vou trabalhar aqui, porque não posso fazer segurança. É esse caso que você falou. Exatamente, o técnico de segurança ele tem responsabilidade civil. E se ele se expor a uma situação como essa, o maior prejudicado vai ser ele. Eu estive numa empresa procurando um trabalho na área de segurança, contei com o professor, e o cara do RH fez uma festa comigo. A única coisa que nós precisamos de você é do seu registro no Ministério do Trabalho, tranquilo, você não vai precisar fazer nada, vai ficar aqui no RH sentado fazendo a segurança tradicional, que é orientando. E aí então perguntei, mas e se alguém morre na posição de trabalho, o que acontece? Não se preocupe, nós temos 30 advogados que vão defender a empresa, e você também. Eu falei, mas peraí, a primeira pessoa que vai ser presa serei eu. Eu vou ficar com o nome sujo, porque a hora que a polícia vier fazer investigação, a primeira coisa que eles vão perguntar é quem é o técnico. Eles não vão perguntar quem é o diretor da empresa. Não é? Então, a responsabilidade civil cai sobre o técnico de segurança. E assim, eu comentei aqui que as empresas ficam o tempo todo pedindo técnico de segurança. E aí o professor até comentou, tem as duas situações. Uma delas, a empresa não quer fazer segurança e o técnico, se for esperto, vai colocar o cargo à disposição mesmo. E a outra é que quando o técnico apresenta um orçamento, né, professor, para fazer um trabalho, a diretoria simplesmente fala isso, não vamos fazer. Né? Tem os dois casos, né? Tem esse extremo de não querer gastar nada com segurança, e tem outro que o gestor fala assim, não, mas eu estou os EPIs que precisam, né, eu autorizo compra, não sei o que, eu nunca me neguei a dar, né? Uhum. Então ele fica preso só em EPI, né? Tem muito gestor que fala isso, só em EPI. Tá? É um gestor tradicional, né? Sim. Mas a EPI é o básico, é o mínimo. É a obrigação, vamos dizer assim, né? Tem que se atender à legislação, então é o mínimo, é o básico, né? Exatamente. Bom, gente, olha só, nós falamos aqui, o professor falou também, sobre o livro Uma Questão de Gestão. Se vocês quiserem adquirir esse livro, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo, tá? Coloca o seu endereço, o e-mail, o telefone, a gente vai disponibilizar o PDF para vocês, né? Por um custo. Então, se você tiver interesse no livro, numa questão de gestão que vai servir muito como manual de alguém que tem mais de 40 anos de profissão, você pode deixar o seu link aqui, o seu endereço aqui, o seu telefone aqui. A gente vai disponibilizar para vocês o PDF a um custo de R$10, tá? Nós vamos colocar aqui o Pix, para você fazer o Pix, e manda a informação para nós aqui nos comentários do vídeo, e a gente vai mandar para vocês o PDF então do livro Uma Questão de Gestão. Meu pensamento, quando eu me aposentei, Edson, foi eu tenho que deixar alguma coisa, né? Algum legado, né? Então, são dois legados, né? Um legado foi esse, né? De ensinar. Então, eu achei que eu passei um legado para meus ex-alunos. Sim. Né? O outro legado foi eu escrever o livro. Sim. Agora, teve um terceiro legado, que teve um tempo que você me falou assim, eu quero fazer um vídeo com você e tal. E eu considero isso legado, ter essa oportunidade de mostrar para outras pessoas a minha experiência, né? Como eu vejo segurança do trabalho no Brasil. Aí, quem quiser mais detalhes, lá está no livro, tá? É um monte de exemplos, né?
Então, eu gostaria, Edson, de falar um pouco mais da CIPA tradicional. O cipeiro, né, Sim. só leva problema para a CIPA, né? Sim. E o presidente da CIPA aceita tudo, né? E na moderna, que eu chamo de moderna, né, que todo mundo tem que toda empresa deveria migrar para esse contexto, né? É o presidente da CIPA ser um que não deixasse, né? Não deixasse ninguém levar problema. Eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, né? Então, naquela época, tinha aquele papel de computador. Ah, né? tá. A impressora matricial. Sim. Tem Tinha aquela folha longa. lá. Isso. Era uma... Quando ele levantou ele foi me passar o bastão, né? Uhum. Ele levantou aquilo, tinha mais de 1 metro de comprimento, de itens pendentes da CIPA. Brasil. Uhum. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí, na minha gestão, a primeira coisa que eu falei, não trazer problema para a CIPA, resolva. Aqui, a reunião da CIPA tem que ser dinâmica, né? É você dizer o que você fez, o que você corrigiu, isso para servir de exemplo para os outros, Exatamente. né? Aí vai trocando figurinha. A reunião é basicamente para você e relatar o que foi feito, né? E não uma reunião tradicional em que o cara só anota o que estava errado lá e o cara não corrigiu. Isso. Aí fica aquele monte. Isso. Ou seja, você só está apresentando o problema. Na CIPA tradicional, você só apresenta o problema. Né? Você não traz solução, nada. Então, isso aí é o item 83, onde se diz lá, abandonando o modo tradicional da CIPA, né? Exatamente. Então, como eu estava dizendo, né? O livro do professor, ele é literalmente um manual para quem quer fazer uma boa segurança de trabalho aí na sua empresa. Então fez-se um movimento através da Associação Brasileira de Controle de Qualidade, do qual trabalho eu sinto orgulho de ter participado também através da Associação Vale Paraibana de Controle de Qualidade, que é lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, próximo de São Paulo ali. Então eu participava de reuniões, fóruns, tal, congressos e tal, né? Participei muito disso. Então, a qualidade foi melhorando de tal forma no Brasil. O que foi que mudou? Porque a qualidade deu uma virada. A chave disso tudo foi a qualidade não é função do controle de qualidade. A qualidade é a função da produção, de quem produz. Isso, é verdade. Então, puxando para hoje, o que é que está acontecendo com a segurança? Quem é responsável pela segurança, ao meu ver, tem que ser o gestor de cada área, certo? O gestor de cada área não é o técnico de segurança, não é ele que é o responsável pela segurança daquela área. Sim. Então é outro foco, né? Nós vimos que esse é o direcionamento correto, né? E uma coisa, Edson, que tem que mudar nas empresas é que a maioria das empresas ainda estão com coeficiente de frequência e gravidade que são reativos, né? Sim. Em vez de partir para proativos, né? Proatividade, que é a questão da prevenção, né? Da prevenção, direta, né? Treinamento, inspeções, né? Reuniões. Da CIPA bem direcionada, bem produtivas, né? Legal. Gente, olha, eu estou bastante emocionado aqui com a presença do professor, porque ele leva de volta para a faculdade. Nós fizemos o curso de tecnólogo, né, de segurança do trabalho, e fizemos também o técnico de segurança do trabalho com o nosso mestre, o professor Francisco aqui, e outros professores também que estiveram lá nos ensinando, né, em outras áreas. O professor deve ter visto o vídeo do Alexandre, que esteve aqui, né, falando sobre trabalho em altura, né? Ele também é especialista, está se tornando um especialista na área de elétrica, né? Ele até comentou com a gente aqui. E, obviamente, nós temos mais colegas da nossa turma que estão dentro da área aí. Nós queremos, obviamente, numa outra situação, trazer essas pessoas aqui para conversar com a gente, para eles relatarem o dia a dia, né, da segurança do trabalho. E, obviamente, também os problemas que enfrentam. Obviamente, eu vou dizer aqui que a partir do momento que a nossa sociedade, que o Brasil resolver que a prevenção é uma questão de gestão, né, professor? A gente vai, obviamente, diminuindo muito dos acidentes de trabalho. É muito triste você ver uma pessoa encostada ou sem trabalho por causa de um acidente.
né? É complicado isso, porque isso gera na própria pessoa sensações e pensamentos ruins, né? Sensações e pensamentos ruins. Professor, eu senti que o senhor quer falar alguma coisa a respeito disso. O que eu quero falar é o seguinte, e dá certo, esse sistema de gestão assim, integrado, todo mundo, os frutos são quase que imediatos, tá? Né? E com o tempo a empresa vai amadurecendo, ao ponto de não ter acidente. Eu trabalhei na Dupont 75 a 79, 4 anos. Nessa época eu vi assim, acidente com afastamento, teve um. Por que eles conseguiram? Porque as outras empresas não conseguem? Conseguem. Se colocar um sistema de gestão desse tipo, colocando o foco que a segurança não é função, não é responsabilidade do SESMIT. Do SESMIT. A segurança é responsabilidade da área. Da área. Okay? E isso tem que ser, no início de tudo, num programa desse, é uma política de segurança que você tem que fazer colocando esses parâmetros. Colocando os parâmetros ali. Dizer o que a empresa quer da segurança. Tá? Isso é muito bom. Então é isso, gente. Nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista com o nosso mestre, o professor Francisco Caldas. E eu vou repetir aqui, se você tiver interesse no manual, tá, do livro, uma questão de gestão, eu já estou até chamando de manual aqui, professor, né, com todo respeito, mas é realmente um manual, né? Quer fazer uma boa gestão de segurança na sua empresa? Esse livro pode auxiliar bastante, né? Você que é técnico de segurança, você que é gestor, que é gerente de área. Se, obviamente, vamos trabalhar para mudar esse foco, né, da segurança do trabalho e trabalhar mais na prevenção, esse livro, uma questão de gestão, pode ajudar bastante. Faz o teu contato, aproveite e assine o nosso canal. A gente vai estar sempre trazendo alguns vídeos bem interessantes aqui, falando sobre essa questão de segurança do trabalho. E eu já falei em outros vídeos, e a gente precisa, dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, mudar a característica que nós temos de reação. A gente tem que ser preventivo, né, professor? A gente tem que trabalhar na prevenção e não ficar reagindo a problemas. Esse é um mal brasileiro, né? Esse é um mal brasileiro. A coisa tá ruim e ninguém toma nenhuma providência, deixa a bomba explodir, né? Infelizmente, na área de segurança do trabalho não é diferente. Você sabe que você tem um problema. Relatou-se aqui uma colega que estava dizendo que os níveis de decibéis eram altos, a empresa simplesmente disse que não ia fazer o investimento. Se não vai fazer investimento, vai ter problema. Isso é óbvio, mais cedo ou mais tarde a conta chega, né? E aí é pior, daí a empresa acaba gastando mais, né? Porque o funcionário está registrado dentro da empresa, a empresa tem responsabilidade com isso. Obviamente, se houver um cuidado das empresas, tem também a questão da responsabilidade social. Se você tem uma empresa que tem um trabalho de segurança perfeito, você tem benefícios, né? Segurança é investimento. É investimento. E aí existem os benefícios que tem. Eu vou pedir para o senhor fazer algumas considerações finais para nós. Pois não, é assim, eu vivi desde a época, eu tive sorte de pegar logo uma empresa, da segunda empresa em que eu trabalhei, né? Com 2 anos de formado eu fui para a Dupont, né? Minha sorte foi ter ido para a Dupont porque eu peguei todo esse know-how de segurança. Para você ter uma ideia, o programa STOP que eles vendem para as empresas, né? É Safety Training Observation Program, STOP. Eu fui treinado nesse programa durante 6 meses para me tornar perito, observador de atos contra a segurança e fazer uma boa gestão de segurança, né? Que é um dos caminhos, né, desse programa STOP, né? É você ser um bom observador e fazer a gestão na sua área como gerente, como supervisor de produção, de manutenção, de logística, seja o que for. Então, professor, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Tão esperada, né, professor? Tão esperada. A presença do professor, a gente agradece. Repito, se você tiver interesse no livro, entre em contato conosco através dos comentários aqui do vídeo, tá? Deixe o seu telefone
né? A gente vai colocar o Pix para você adquirir esse manual, esse livro, Uma Questão de Gestão, por um custo apenas de R$10. Assine o nosso canal, deixe os seus comentários. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço Obrigado a oportunidade. pela presença, obrigado a vocês. Obrigado, Muito professor. feliz de ter contribuído. Obrigado.